Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de matemática comercial e financeira, hoje nós vamos falar sobre empréstimo. Uma breve introdução no assunto de empréstimo. Um empréstimo ou financiamento pode ser feito a curto, médio ou a longo prazo. Dizemos que o empréstimo é a curto ou médio prazo quando o prazo total não ultrapassa, com relação ao curto, 1 ano, com relação a médio, 3 anos, respectivamente. Ok? Então, se passar de 3 anos, então a gente trabalha com o financiamento ou empréstimo a longo prazo. Nesse tipo de financiamento, é usual a cobrança de juros simples. E há 3 modalidades quando a forma de o devedor ou mutuário resgatar a dívida. Ok? Então, há 3 tipos de financiamento. Quais são os tipos de financiamento? Temos aqui essas 3 modalidades. Pagando juros e o principal no vencimento. Pagando juros antecipadamente na data em que contrai a dívida e restituindo a principal no vencimento. Em geral, essa é a modalidade mais usada pelos bancos. Pagando juros e o principal por meio de prestações. É a melhor modalidade, porém pouco usada. Ok? Então, nós temos esses 3 tipos de modalidade de pagamento. No financiamento a longo prazo, o devedor ou mutuário tem também 3 modalidades para a sua dívida. Então, isso aqui é para o médio, tempo curto e médio. Para o tempo longo, nós temos essas 3 modalidades. Pagamento no vencimento e o capital e os juros. Pagamento periodicamente os juros e no vencimento o capital. Pagamento periodicamente os juros e uma cota de amortização do capital. Cada uma dessas modalidades de pagamento de empréstimo constitui um sistema. Nos sistemas de amortização de empréstimos a longo prazo, então quando a gente trabalha com longo prazo, a regra geral é trabalhar não com juro simples, e sim com juro composto. Desse modo, o não pagamento de uma prestação, não pagamento do juro em um dado período redunda em um saldo devedor ainda maior. Por quê? Porque fica juro sobre juro. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de amortização que é prolongado, um período de mais tempo, um longo prazo, por exemplo, pagamento de uma casa, pagamento de um carro, o banco trabalha com esse sistema aqui, que é o sistema do juro composto, certo? E aí, se você não paga uma prestação, fica juro em cima de juro e acaba tendo aí um montante bem maior quando você atrasa alguma parcela, certo? Dentro do empréstimo, gente, ou de maneira geral de pagamento, nós temos 2 tabelas que são conhecidas, tá? Do sistema de amortização, que uma é a tabela Price e a outra a tabela SAC. Nós vamos falar sobre elas nas próximas aulas, principalmente resolver questões sobre elas, porque elas caem bastante quando a gente trabalha com questões envolvendo concursos de bancos, de maneira geral, principalmente a parte de matemática comercial financeira mais elevada, mais nível superior. A gente trabalha muito com a tabela Price, com a tabela SAC, tá? Porque é com essas tabelas que os bancos trabalham. Então, fica aí para vocês a pergunta: o que é uma tabela Price e o que é uma tabela SAC? O que significa esses nomes inicialmente? E qual a diferença entre elas? Tá? Quem souber, deixa aí nos comentários. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre elas e responder algumas questões, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Nossa aula fica por aqui.